Internautas do blog do Edson Silva, antecipamos os nossos agradecimentos pela audiência. Nós vamos entrevistar agora o deputado federal do PDT, André Figueiredo. É um dos mais experientes parlamentares cearenses na Câmara dos Deputados, já foi ministro das Comunicações e é o presidente estadual do PDT no Ceará. Também já exerceu cargos de lideranças lá na Câmara dos Deputados. Deputado André Figueiredo, antecipadamente, os nossos agradecimentos pela sua atenção de nos dar esta entrevista. E eu começo perguntando ao senhor o que é viver um momento de ebulição como este na política nacional. Bem, antes de mais nada, quero agradecer o convite para participar dessa conversa aqui no seu programa e dizer que realmente o Brasil vive um momento muito conturbado, não é? Nós temos aí uma pandemia que vem afetando a humanidade como um todo e, lamentavelmente, aqui no Brasil, ela foi pessimamente conduzida pelo presidente da República. O governo federal praticamente se omitiu por completo nos primeiros meses, e o que nós vimos sequencialmente foi uma série de responsabilidades, de omissões que culminaram na morte já de mais de 533 mil brasileiros e brasileiras, né? E para além disso, o que nós estamos constatando é que, para além da omissão e da irresponsabilidade, sérios indícios de corrupção estão pairando sobre vários integrantes do governo federal e, ao que tudo indica, sob o conhecimento do presidente da República, que muito provavelmente, no mínimo, poderá ser acusado de prevaricação, ou seja, tomar conhecimento de um fato e nada fazer para coibir esse fato criminoso. Então, realmente, os momentos são difíceis que nós estamos passando, mas o Brasil, eu tenho absoluta certeza de que é um país que tem um povo forte, trabalhador, e que nós vamos conseguir superar tudo isso. Deputado André Figueiredo, o senhor já experimentou momentos de muita ebulição na Câmara dos Deputados. Em razão desta pandemia, nós estamos já com um bom tempo que a Câmara não tem sessões presenciais. Isso, qual é o sentimento que tem o deputado atuante com a Câmara esvaziada? Não é paralisada, esvaziada. Edson, como você bem colocou, nada como termos debates presenciais, né? Então, a Câmara, em nenhum momento, ela deixou de ter sessões presenciais, né? O Senado ainda assim o fez, né? Teve alguns momentos que as sessões eram essencialmente virtuais. A Câmara não, ela sempre teve sessões presenciais, evidentemente com a grande maioria dos parlamentares participando de forma virtual, até porque somos 513 deputados, e se todos os 513 ficassem se dirigindo de todos os estados do Brasil, provavelmente a Câmara seria um grande epicentro de contaminação da Covid-19. Então, o que nós vemos hoje é que, aos poucos, ela vai, mais uma vez, tomando corpo a presença dos parlamentares. Todas as comissões permanentes já estão instaladas. Semana passada instalamos a Comissão Mista do Orçamento, que inclusive esperamos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias até o final dessa semana. Ou seja, o Parlamento ele tem trabalhado. Logicamente que nada é como estarmos 100% presenciais. Eu particularmente tenho, digamos assim, de cada 4 semanas, eu pelo menos 3 estou em Brasília, para que a gente possa acompanhar, dialogar e construir um caminho para o Brasil, para que a gente não fique paralisado ou refém de um governo federal que, infelizmente, não tem cumprido o seu papel constitucional. Deputado André Figueiredo, nesse instante se fala em reforma político-eleitoral. Na Câmara existem 3 comissões, não é? Então, 2 comissões temporárias e um grupo de trabalho discutindo alterações na legislação eleitoral. Essa questão do registro do voto é o mais polêmico, também tem o distritão. O que é que o senhor vislumbra
do resultado dessa discussão de reforma política? Edson, nós temos uma comissão que foi formada para elaborar um código eleitoral. São aproximadamente 800 artigos e eu, sinceramente, não tenho expectativa de que esse código eleitoral possa ser aprovado com o princípio da anualidade, ou seja, até outubro, para poder vigir nas eleições de 2022. Mas os trabalhos estão avançados, mas pela complexidade dos temas previstos nesse código, creio eu que será aprovado, mas não terá vigência para 2022. Em paralelo, existe uma PEC 125, onde vários dispositivos estão sendo discutidos para serem inseridos e talvez levar a plenário na primeira quinzena de agosto, dentre esses dispositivos, o chamado distritão, que é justamente o voto majoritário nas candidaturas proporcionais. Por exemplo, aqui no Ceará, se somos 22 deputados federais, os 22 mais votados serão os eleitos e os 46 deputados estaduais mais votados serão os eleitos. É um tema complexo, porque de um jeito ou de outro enfraquece os partidos, por conta de que você, ao não ter mais a necessidade do somatório do voto dos candidatos, acaba desestimulando candidaturas de menor potencial eleitoral. Mas é um tema que, sem dúvida alguma, tem uma receptividade na Câmara. Nós do PDT tiramos um encaminhamento de não apoiar, né, porque acreditamos que isso por si só não resolve os problemas do sistema eleitoral brasileiro. Mas estamos discutindo e cremos que em agosto algumas mudanças no sistema eleitoral deverão acontecer. Uma muito provável é que quem não atingiu o coeficiente eleitoral, muito provavelmente não disputará as sobras se o sistema eleitoral atual for mantido. Ou seja, em tese, para deputado federal aqui no Ceará, o coeficiente eleitoral são 180 mil votos. Quem não atingir, os partidos que não atingissem esse número na eleição passada, podiam disputar as sobras. Caso isso aconteça esse ano, muito provavelmente ele não poderá disputar essas sobras, consequentemente, quem não atingiu o coeficiente não elegerá nenhum parlamentar. Deputado, ainda continuamos falando em privatizações. Desde quando o senhor foi ministro das Comunicações, que se fala na situação de dificuldade dos Correios. Naquela época era o Fundo Postalis também, que era um complicador para os Correios nacionais. Hoje, essa pauta está ainda em dia. O senhor acredita que nós vamos realmente privatizar os Correios? Edson, isso é um crime de lesa pátria para um país do porte do Brasil. Nenhum país do porte do Brasil tem o seu sistema de serviços postais privatizado. Quando eu falo no porte, é no tamanho geográfico. Por quê? Porque muito provavelmente as áreas mais remotas, elas não serão atendidas pela empresa que vier a adquirir digamos, a maioria das ações dos Correios. Isso aconteceu, foi tentado em vários países e nunca obteve sucesso. Estados Unidos, por exemplo, que é, digamos assim, um exemplo do capitalismo no qual, na maioria das vezes, o Brasil se inspira, ele tem um serviço de correios estatal e é o que realmente atende todos os serviços postais. Quando eu falo serviços postais, eu não estou falando de encomendas. Encomendas, já no Brasil, isso é possível qualquer empresa atuar. Eu estou falando no monopólio constitucional dos serviços postais, que é que faz com que as correspondências, telegramas, outras maneiras de se comunicar possam chegar aos rincões da Amazônia, aos locais mais distantes do Nordeste brasileiro, centros que realmente não interessam a uma empresa porque não são lucrativos. Agora, os Correios, ele tem hoje já um resultado muito positivo. Nós iniciamos ainda, quando estávamos no Ministério das Comunicações, um plano de enxugamento dos Correios, na perspectiva de valorizar os seus trabalhadores, mas evitar desperdícios que eram feitos e, logicamente, coibir quaisquer tentativas de desvios, mesmo de corrupção, que principalmente na primeira década desse século, entre 2002 e 2006, acabaram
respingando nos Correios e maculando a sua imagem, mas que, graças a Deus, tudo isso foi superado e hoje os Correios é uma empresa lucrativa, uma empresa que tem aproximadamente 100 mil trabalhadores e é uma empresa que está nos 5.570 municípios brasileiros, e muitos delas atuando como correspondente bancário, sendo a única instituição que algumas praças têm para poder, inclusive, fazer pagamentos aos seus munícipes. Então, os Correios, realmente, se nós pensarmos na possibilidade de ser privatizado, e lamentavelmente essa possibilidade ela existe, né, nós vamos ter realmente, para além da privatização da Eletrobras, que já foi um crime contra o povo brasileiro, a privatização dos Correios também o será. Deputado André Figueiredo, um outro tema que o senhor domina muito bem, exatamente porque estava ligado, ou está ligado ainda ao Ministério das Comunicações, é essa história da internet 5G. Qual é a posição do senhor no processo que o Brasil faz tramitar para chegarmos ao 5G? Edson, eu era ministro das Comunicações em fevereiro de 2016 e nós assinamos com a União Europeia um protocolo de intenções de desenvolvimento da tecnologia 5G, de modo a ela estar habilitada no Brasil em 2018. Né? Existia todo um cronograma voltado para a implantação da tecnologia 5G no Brasil até 2018. Estamos em 2021 e agora que, ao que consta, o leilão ocorrerá, inclusive com alguns óbices a empresas de países que o governo federal estava com certas restrições, mas países que são o nosso maior parceiro comercial, que é o caso da China. Né? Então, é um leilão que é imprescindível para que a indústria nacional, para que o Brasil possa realmente atingir patamares de desenvolvimento semelhantes a outros países do seu porte. Então, já estamos atrasados, mas cremos que até o final do ano esse leilão ocorrerá e será muito importante, por exemplo, para que a gente possa aqui ter implantado a chamada internet das coisas, que é justamente a comunicação sem necessidade da interferência humana entre objetos e você poder possibilitar iluminação artificial, você poder possibilitar semáforos inteligentes, até mesmo no deslocamento de ambulâncias que não precisam estar fechando o trânsito, mas ao transcorrer aquele percurso, os semáforos já possam estar se abrindo para aquela ambulância passar com mais celeridade, e até mesmo os veículos serem conduzidos sem necessidade de motoristas humanos, eles poderem ser conduzidos remotamente. Para isso, precisa uma latência, que é justamente o tempo de resposta entre o comando e a chegada desse comando no veículo. Tem que ser de milissegundos, e só a tecnologia 5G fará com que qualquer país possa ter essa tecnologia implantada na sua indústria, na sua mobilidade urbana, enfim, em vários locais, na agricultura, né, locais que são imprescindíveis termos um desenvolvimento tecnológico para tornar mais eficiente ainda a produção da nossa economia. Deputado André Figueiredo, o senhor da direção nacional do PDT, como estão as tratativas para a consolidação da candidatura do Ciro Gomes à presidência da República? Edson, a candidatura do Ciro é algo que, para nós do PDT, ela é absolutamente irreversível. Nós temos absoluta convicção de que a polarização hoje existente entre o ex-presidente Lula e o atual presidente da República, Bolsonaro, ela interessa muito a ambos, porque ambos têm convicção de que podem derrotar um ao outro. Né? Nós temos aí, primeiro, dentro do PDT, a clara e absoluta convicção de que nós não podemos continuar com Bolsonaro. Né? É um assinte à inteligência do povo brasileiro, às populações mais humildes, as mais de 530 mil famílias que perderam entes queridos. Então, a nossa prioridade absoluta é: Bolsonaro não pode continuar na presidência do Brasil, e se houver possibilidades, até mesmo tendo como resultado tanto esse inquérito da Polícia Federal quanto os resultados
da CPI uma eventual abertura de um processo de impeachment, nós não teremos nenhuma dúvida em apoiar esse processo de impeachment, até porque já fomos signatários de vários pedidos. Agora, nós cremos e temos também a mesma convicção de que é muito importante uma terceira via. É muito importante que nós possamos ter um caminho diferente do que já tivemos e um caminho totalmente diferente do que os que estamos passando hoje com o Bolsonaro à frente do poder. Então, realmente, estamos buscando um diálogo com forças que estão ao nosso lado há algum tempo, mas, ao mesmo tempo, buscando forças do centro, do chamado centro democrático, para que possamos dar robustez à candidatura do Ciro e, consequentemente, ela se tornar viável, até porque, em todas as pesquisas, ela tem se apresentado como a terceira via, naturalmente, até como resultado também do processo eleitoral de 2018, onde o Ciro foi o terceiro colocado, e nós esperamos realmente que ele possa vir a crescer, né, até o primeiro semestre do ano que vem, e quem sabe nós temos uma disputa até sem a presença de Jair Bolsonaro no segundo turno, o que por si só já seria muito bom para o Brasil. Será que é por conta deste raciocínio que o PDT encontra mais dificuldade no caminho da busca de aliados com as ações do ex-presidente Lula? Perdão, Edson, não entendi. A pergunta é a seguinte: será que, em razão dessa possibilidade de o próprio presidente Bolsonaro estar fora da disputa presidencial e Ciro e Lula serem os principais protagonistas, será que, em razão disso, é que as dificuldades que o PDT tem encontrado na formação de alianças reside exatamente no trabalho do PT, do Lula? Não, eu não vejo como tal. Eu vejo que as eventuais dificuldades que nós possamos ter, elas ainda são resultado digamos assim, do tempo que nós temos até o período eleitoral, né? Nós não temos ainda sequer a definição do regramento eleitoral, o que já é muito ruim para um processo eleitoral brasileiro. Nós temos mudanças sequenciais, toda eleição existe uma certa mudança no processo e, claro, isso torna todas as tratativas mais difíceis. Mas, como nós temos aí um prazo, por exemplo, até março, que é o prazo final de filiações, o prazo final de movimentações eleitorais entre aqueles parlamentares que têm mandatos, nós temos talvez até esse período aí para continuarmos a discorrer sobre eventuais coligações, composições e até o período que antecede as convenções, que ocorrerão no mês de julho, né? Nós teremos aí bastante tempo para dialogarmos com as forças que esperamos que estejam ao nosso lado, falando isso no plano nacional. No plano local, nós temos absoluta certeza de que essa composição PDT e PT será mantida, independente de candidaturas diferentes no plano nacional, até porque isso já aconteceu em 2018, onde o governador Camilo Santana, então candidato à reeleição, teve dois palanques, um do candidato do PT, Fernando Haddad, e outro do nosso candidato, Ciro Gomes. Muito bem, mantendo essa posição aqui no Ceará, o PDT votou em duas oportunidades num candidato a governador do PT, o governador Camilo Santana. O PDT tem candidato nas eleições, terá candidato nas eleições de 2022 ou pode votar num petista? Não, o PDT no Ceará terá candidato a governador. Nosso candidato ao Senado, evidentemente, ao que tudo indica, será o governador Camilo Santana. Só não será nosso candidato se ele resolver permanecer no governo, mas eu creio que a possibilidade maior é que ele saia e, consequentemente, nós tenhamos ele como nosso candidato ao Senado. E como candidato a governador, o PDT tem uma série de nomes a oferecer à população cearense, o nosso ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o secretário Mauro Filho, a vice-governadora Isolda Sela, que inclusive estará no exercício do mandato, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, o senador Cid Gomes, que por mais que ele não tenha demonstrado interesse, sem dúvida alguma é um nome fortíssimo. Enfim, temos grandes nomes que certamente dignificarão a chapa desse projeto
que se sustenta há 15 anos e que tem levado o Ceará a ser um exemplo de desenvolvimento com uma gestão fiscal eficiente e que eu tenho plena convicção de que o Ceará não pode dar passo para trás e precisa que esse projeto seja dado continuidade para o bem do Ceará e como exemplo para o Brasil. Deputado André Figueiredo, sem coligações proporcionais, qual é a estratégia do PDT para manter a composição que tem hoje na Câmara dos Deputados, a bancada que tem na Assembleia Legislativa? Nós estamos formando uma nominata muito forte. Nós não pensamos em nenhum momento em diminuir nossa bancada de 6 deputados federais e 14 deputados estaduais. Até mesmo em 2018, se tivéssemos feito a nossa chapa pura, nós teríamos eleito os mesmos 6 deputados federais. Agora, estamos buscando em outros partidos parlamentares que já têm mandato e cujos partidos terão dificuldade de montar nominatas e abrindo as portas para que eles possam vir ao PDT, evidentemente tendo afinidade ideológica e ao mesmo tempo buscando também candidaturas novas, candidaturas de lideranças em várias cidades do interior, candidaturas femininas, candidaturas que possam representar segmentos diferenciados, tanto no âmbito laboral quanto no âmbito patronal, mas que tenham, acima de tudo, a defesa da democracia, a defesa do trabalhismo, a defesa da educação como pilares indispensáveis para que o Brasil possa sair desse patamar de empobrecimento cada vez maior e de aumento das desigualdades. Então, nós temos convicção de que o Brasil precisa ter um parlamento forte. Hoje nós temos um parlamento que é altivo, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma composição muito conservadora, uma composição, digamos assim, absolutamente majoritária dos partidos do chamado Centrão, e nós temos aí a necessidade de democratizarmos mais o parlamento para que nós possamos construir um caminho melhor para o Brasil. E, para isso, precisamos priorizar, para além das candidaturas majoritárias que teremos ano que vem, tanto a presidência da República quanto a governos estaduais, também candidaturas ao Senado e candidaturas a deputado federal, para que o Congresso Nacional possa ter, digamos assim, uma qualificação maior do que a atual legislatura. E, lógico, nos parlamentos estaduais, termos candidatos a deputados estaduais que possam realmente dignificar a Assembleia, que eu tenho absoluta convicção de que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, na Assembleia do Estado do Ceará. Deputado André Figueiredo, as coligações nacionais, em razão do acirramento da campanha que se presume ter, admitindo-se a participação do presidente Jair Bolsonaro na disputa, essas coligações nacionais não prejudicarão aqui as coligações ou a coligação que sempre mantém o PDT, como, por exemplo, o PP é um partido aliado do presidente Bolsonaro. Com certeza estará com ele na disputa nacional, se ele for candidato realmente. E é um aliado tradicional do PDT aqui no Ceará. O PSD é outro aliado tradicional aqui e o PSD nacional alimenta a possibilidade de ter um candidato a presidente. Essas coligações de lá não dificultarão as coligações daqui? Edson, evidentemente que muita água ainda vai rolar, certo? Mas eu não creio, até pela trajetória desses partidos do chamado centro, que eles vão priorizar candidaturas majoritárias. Não foi a tradição desses partidos em outros momentos. Existe um certo pragmatismo na perspectiva de valorizar esses partidos que não terão candidaturas majoritárias. Existe o pragmatismo de valorizar suas candidaturas proporcionais. E isso é legítimo. Então, nós temos aí o PP como nosso aliado aqui no Ceará há muito tempo, acreditamos que permanecerá. O PSD da mesma maneira, o PSD, inclusive, nós já temos uma discussão muito avançada para apoiarmos o candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, que é o atual prefeito de Belo Horizonte, o Calil. E assim o faremos em outros estados, esperando, evidentemente, também ter a contrapartida de apoios onde nós teremos candidaturas majoritárias. A não efetivação de coligações para o âmbito majoritário não significa que não estejamos do mesmo lado,
trilhando caminhos que são convergentes nos projetos estaduais. Né? Evidentemente que o projeto nacional, aonde estiver Jair Bolsonaro, muito provavelmente não estaremos lado a lado, nem mesmo com eventuais apoios de candidatos que estejam ao lado dele. A possibilidade é muito remota, mas estaremos dialogando com todas as forças que realmente defendem a democracia e querem um Brasil bem diferente. Deputado André Figueiredo, eu sou muito grato pelo senhor ter nos concedido esta entrevista. Acho que os nossos internautas terão muitas informações, ou têm muitas informações dadas pelo senhor neste encontro. Muito obrigado, sucesso para o senhor. Edson, mais uma vez, obrigado, e fico à disposição para que a gente possa levar os nossos internautas, levar a população cearense as informações que sejam necessárias, evidentemente, sempre estando aberto a sugestões, a críticas, a opiniões, para que nós possamos construir, através desse diálogo democrático, um caminho que o Brasil tanto precisa. Um grande abraço. Obrigado, deputado.